neste clima de adoração ao qual estamos nessa noite, feche os teus olhos aí na sua casa e vamos orar. Feche os teus olhos e não perca esse momento de adoração ao qual estamos tendo agora. Feche os teus olhos, Deus. Em nome de Jesus Cristo agora, com a autoridade que o Senhor tem nos dado na terra, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor comece a entrar nos lares, nas casas, na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Jesus, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor comece a entrar com providência em cada área, em cada vida de pessoas que nos assistem aqui agora. Se eles estão precisando de um milagre, Jesus, eu profetizo o milagre. Se eles estão precisando de uma cura, Jesus, nós profetizamos cura. Se eles estão precisando, meu Deus, de um milagre em uma área impossível, a minha Bíblia, a que eu tenho aqui agora, que a tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora começa a entrar nos lares, nas casas agora, e não onde tiver um demônio, meu Deus, escondido para atrapalhar a vida dos teus filhos, para tirar a paz dos seus filhos, nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora, meu Deus, que todo demônio vai bater em retirada agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder da autoridade de Jesus Cristo. Demônio do inferno, nós repreendemos a sua vida agora. Bate em retirada, porque essa casa é do Senhor, essa vida é do Senhor, essa família é de Jesus, esse lar é de Jesus. Então pega as suas coisas agora, e bate em retirada no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. E como prova, Senhor, de que o Senhor está nesse culto, de que o Senhor está nessa casa, de que o Senhor está nessa igreja agora, que esses que nos assistem comecem a sentir a presença do Espírito Santo agora, tocando a vida deles agora, no nome de Jesus Cristo. Ramandagarabaxaracanto remener que aramandu ramandarabagaia aramanto reperte que aramanto ragarabaxere que aramandarabaia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Salmos, número 73. Eu gostaria de estar pregando nessa noite sobre o tema portadores da glória. Vão ser 4 mensagens que nós vamos pregar aqui. Essa é a primeira de 4, a qual vamos fazer uma exposição de homens que carregaram a glória de Deus, homens que eram portadores da glória de Deus, e como foi a sua vida, como foi a passagem desses homens na terra, porque nós temos muito que aprender com esses homens que portaram a glória de Deus. Muitas vezes nós somos frequentadores de igrejas, mas não somos portadores da glória, e por isso passamos situações na nossa vida a qual não entendemos o porquê disso, porquê daquilo, e muitas vezes o motivo a qual passamos por isso é porque nós não portamos em nós, ou nós nos afastamos da glória e da presença do Senhor. Salmos de número 73, Salmo de Asaf, vai dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, não são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, sempre em segurança aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã.
Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de fazer uma breve introdução acerca da vida de Asaf, para que nós possamos entender quem é esse homem, o que ele fez, o que ele passou na terra e o que ele simbolizava e representava para Israel. E quando eu fui estudar acerca da vida de Asaf, eu descobri primeiramente que ele era um levita, filho de Berequias, e foi nomeado como cantor, ou ele foi o principal cantor nomeado por Davi, quando Davi retornou com a Arca da Aliança. Esse homem inicia o ministério dele, sendo escolhido pelo próprio rei Davi. Ele era um levita, filho de Berequias, o pai dele não tinha nome algum, nunca foi conhecido nem importante em Israel, mas em algum momento da história, ou em algum momento da vida daquele homem, o rei Davi olha para ele e enxerga alguma coisa nele, porque homens de Deus têm essa capacidade de olhar para nós e enxergar alguma coisa em nós. Pessoas que testificam com o mesmo espírito que nós temos, elas têm a capacidade de olhar para nós e enxergar nós, ou em nós, Deus. E é o que Davi faz. Davi olha para aquele moço, que ainda era um moço, Asaf, enxerga nele graça, enxerga nele misericórdia, e então escolhe Asaf para ser o cantor principal do retorno da arca. Então pensa comigo, Davi, quando volta com a Arca da Aliança para Jerusalém, um marco histórico para Jerusalém. Fazia 20 anos que a Arca da Aliança havia saído de Israel e não havia retornado. Davi assume o reinado e então traz a Arca da Aliança. E quando Davi entra, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Quando Davi entra dentro de Jerusalém, pelas portas de Jerusalém, quem começa, ou quem puxa o louvor naquela ocasião, quem puxa o louvor naquela ocasião é Asaf. E Asaf começa a cantar um louvor que vai envolvendo, e Davi não se aguenta em si, então tira suas vestes reais e começa a dançar em volta da Arca da Aliança. Eu imagino que o louvor que Asaf estava cantando era um louvor que mexeu tanto com o interior de Davi, a ponto dele se despir da sua roupa de rei e começar a bailar em torno da arca, porque é assim que nós nos sentimos quando Deus nos toma na sua presença. Nós retiramos a nossa capa de autoridade humana para se render à autoridade divina, porque Deus é assim. Quando nós entramos na presença dele, toda autoridade humana que está em nós precisa cair, porque diante de Deus nós não temos autoridade alguma. Diante de Deus nós somos homens, criaturas feitos para adorar a Deus. Esse era o Asaf, que começa a cantar e a salmodiar na presença de Deus, e faz Davi se render aos pés da Arca da Aliança. E esse mesmo Asaf, passa-se os reinados, ele continua criando louvores e encantando a Israel com as suas músicas, até o dia que Deus desce no coração de Salomão e diz: Salomão, agora é o momento de nós levantarmos um templo para mim. E quando Salomão resolve levantar um templo, Deus fala ao coração de Salomão dizendo: Salomão, eu já tenho um maestro que irá cantar o primeiro louvor no templo. E eu imagino Salomão olhando para o céu e dizendo: Pai, quem é este maestro? E eu imagino Deus dizendo assim: eu me lembro dele como se fosse hoje, Salomão. No dia que a minha presença voltou para Jerusalém, ele salmodiou um cântico tão lindo, que a minha glória tomou a vida daquele povo, fez com que o seu pai tirasse as suas vestes reais e bailasse em volta da arca. O nome dele é Asaf. Você vai chamar ele para cantar no primeiro dia, na inauguração do templo, porque Asaf não é um homem comum. Asaf carrega a minha presença, Asaf carrega a minha glória. E quando ele cantar, Salomão, eu vou descer naquele lugar, eu vou descer naquele lugar. E aqui eu abro um parênteses para começar a pregar para esses adoradores que estão de boca fechada. Deixa
Deixa eu te dizer uma coisa: você carrega a presença de Deus. Então abre a sua boca e adore o nome dele. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E Salomão levanta o templo. Salomão levanta a casa do Senhor. Estão todos reunidos no templo. Ninguém esperava o que ia acontecer. Asaf está empolgado. Ele já sabia o que Deus havia dado a ele. Porque nós, antes de subir num altar como esse para ministrar um louvor, ou até mesmo a palavra de Deus, Deus enche a nossa casa e a nossa vida antes de subirmos aqui. Então Asaf, quando começou a escrever o louvor, eu imagino que a glória de Deus entrou na casa de Asaf e arrebatou todos que ali estavam. Então Asaf já sabia o que ia acontecer. E Asaf então começa a movimentar o coral. E o coral não começa cantando. O coral começa com um fundo como esse que está me acompanhando nessa noite. E o fundo começa a crescer e a elevar. E quando Asaf abre a boca para cantar, a história vai dizer que uma nuvem da glória de Deus desceu naquele lugar, encheu toda a casa, e não ficou um de pé para contar o final. Sabe por quê? Porque crente adorador, crente que carrega a glória de Deus, quando ele abre a boca, o céu rasga. Quando ele abre a boca, o céu abre. Deixa eu te dizer uma coisa: você que me assiste pela internet, abre a sua boca aí na sua casa. E se o céu não abrir na sua casa, eu não sou profeta nesse lugar. Abre a boca aí, adora aí, porque a glória vai descer na sua casa, no seu lar, na vida da sua família agora. Esse era o Asaf. Asaf foi tão importante para a história de Israel que depois que ele morreu, todos aqueles que surgiram no coral de Israel foram conhecidos como filhos de Asaf. De tão importante que aquele homem foi para a história de Israel. Mas um belo dia, ele escreve o Salmo 73, e aqui eu me indago, porque o Salmo 73 reflete uma realidade nossa. Eu acabei de dizer que esse homem, ele cantou na entrada da glória de Israel para dentro. Esse homem viu a glória de Deus de perto. Esse homem viu a glória de Deus descer no templo. Mas agora ele está dizendo assim: Deus, os meus pés quase se resvalaram. Eu quase me desviei da fé. Porque eu olhei a perseverança, ou porque eu olhei o sucesso dos ímpios, porque eu vi neles a prosperidade que eu não via em mim, porque eu cobicei neles uma coisa que eu não tinha. Alguns historiadores vão dizer que Asaf tinha uma mulher enferma em casa. Outros vão dizer que era um filho. Mas o versículo 14 dos Salmos vai dizer assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eu fico com esse texto que me dá a entender que Asaf era enfermo, que Asaf ele era doente de uma doença que o afligia todos os dias. Mas ele não carregava a glória de Deus. Ele não era um homem de intimidade com Deus. Sim, ele era.
mas ele não se isentou de ser enfermo na carne. Eu quero dizer para você que me assiste aí agora, que esses dias olhou para o céu e falou assim: Deus, por que eu desenvolvi um câncer na minha vida? Eu falo para você que esses dias olhou para o céu e falou assim: Deus, eu te sirvo há 20 anos, 25 anos. Por que essa enfermidade surgiu em mim agora para me matar, Deus? Ei, o fato de Asaf ter uma presença, uma comunhão com Deus, não isentou ele da luta e da prova. Ele vai dizer assim, olha, no verso 5: não se acham em tribulações como outra gente. Sabe o que Asaf está dizendo? Que os ímpios não perdiam o sono de noite, porque não ia ter o que comer no outro dia. O que Asaf está dizendo aqui é que os ímpios não perdiam o sono de madrugada, porque não tinham trabalho no outro dia. Porque os ímpios não se preocupavam se amanhã eles iam ter dinheiro para pagar uma conta ou não. Porque os ímpios não tinham preocupação com amanhã, como ele estava tendo todos os dias da vida dele. Olha que irônico, o homem que viu a glória de Deus descer, ele começa o salmo com uma ironia: Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração, mas quanto a mim, sabe o que ele está dizendo? Deus não vê pureza em mim, Deus não vê bondade em mim. Eu, que vi a glória de Deus descer, não me sinto justo, porque Deus me pune com doenças, porque Deus me pune com dificuldade, porque eu não sei amanhã o que é que eu vou comer. Mas eu olho os ímpios, todos eles, muito bem, despreocupados, não se importando com amanhã. E Asaf se perguntava: Deus, eu não sou justo, eu não sou, deve ter alguma coisa errada comigo, alguma coisa não deve estar certa. E na oração dele, olha só quem era esse homem. Na oração dele, no verso 13, lê comigo aí: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Sabe o que Asaf está dizendo? Que não valeu de nada ele ter purificado o coração dele. Sabe o que o texto quer dizer com purificação de coração? Asaf, ele era um homem de oração. Asaf, ele era um homem de oração, de comunhão com Deus. Mas ele está dizendo assim: Deus, eu acho que não valeu de nada, tudo que eu fiz não valeu de nada, não valeu de nada eu lavar as minhas mãos na inocência. Sabe o que é isso? Praticar o bem e desviar do mal. Asaf é o perfil de Jó, homem íntegro, de oração, fiel, temente, que se desvia do mal. Mas esse homem está em conflito interno, dizendo: Deus, por que eu sou doente? Deus, por que eu preciso me preocupar com amanhã, sem ter o que comer? Deus, eu te servi a vida inteira. Eu sei que tem crente me ouvindo aqui agora, e o coração está apertado, com vontade de chorar, dizendo: Deus, eu te sirvo a vida inteira. A sua história vai mudar. Deus está te visitando hoje, aí a tua história vai mudar. Asaf, a sua história vai mudar. A sua história vai mudar. Vai mudar. E Asaf vai dizer assim: e eu tentei compreender essas coisas sozinhos. Eu tentei.
Eu tentei entender o porquê que eu entreguei a minha vida toda a Deus. E hoje eu vejo pessoas que cresceram comigo, descompromissado com Deus. Ele era levita. Sabe o que significa ser levita? Vou te explicar. Significa que com 5 anos de idade ele começou a estudar a lei. Ele olhava para uma janelinha da casa dele, os amigos dele brincando na rua, de esconde-esconde, de bola, de pega-pega, seja qual for a brincadeira da época. E ele dizendo pro pai dele: pai, deixa eu ir brincar lá fora. E o pai dele dizendo: não, você precisa estudar, porque Deus tem algo grande na sua vida. Não, você precisa ser separado, porque Deus te escolheu para um chamado grande. Mas pai, eu sou só uma criança. Deus, eu não tenho, pai, eu não tenho nem tamanho ainda, deixa eu ir brincar. Não, eu estou te preparando para um chamado maior. Não, eu estou te preparando para uma coisa maior. Não, eu estou te preparando para algo que Deus vai fazer. Calma, você não pode ser igual a eles, porque você não é igual a eles. Deus te chamou para uma coisa diferente. Deus te chamou para uma coisa maior. Deus te separou para uma coisa maior. Tá entendendo? Tá entendendo por que é que você não é igual a ninguém? Tá entendendo por que a sua vida não pode ser base para ninguém? Porque você não é igual a ninguém. Você foi chamado para um ministério específico. Sai de dentro da caverna. Para de se esconder. Bota a cara para fora, porque Deus te chamou para fora, não para dentro. Até quando? Até quando? Até quando? Ei, você que me assiste, até quando você vai ficar escondido de Deus? Até quando vai ficar preocupado com o que os outros estão dizendo? Até quando vai ficar preocupado se estão te tacando pedra ou não? Até quando vai ficar preocupado com os outros dizendo não vai dar certo? Não vai dar certo. Isso é coisa da sua cabeça. Deus não te chamou coisa nenhuma. Deus não te escolheu coisa nenhuma. Você é balela. Ei, meu irmão, fecha os olhos pro homem. Olha para Deus. Olha para Deus. Olha para Deus. Olha para Deus. Xereperte que aramanto requerto poroconte que aramanto requenda ramandaragaia. Ele dedicou a vida dele inteira a Deus, desde criança. Então ele viu pessoas ímpias crescer ao lado dele, sem nunca ter pegado a Torá para ler, sem nunca ter se importado com comunhão com Deus. E agora essas pessoas são prósperas, gozam de riquezas e de saúde, gozam de uma casa confortável e boa. E Asaf está morando na periferia de Israel, com uma enfermidade no corpo, não sabendo o que ele vai comer no dia de amanhã. Aí ele vai dizer assim: tudo isso mudou no verso 17, quando eu entrei no santuário de Deus. Ele vai dizer assim: quando eu entrei no santuário, eu vi. Perceba uma coisa, no verso 3. Verso 3 vai dizer assim, ó: eu invejava os soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 17: entrei no santuário e então ouvi o fim deles. Sabe qual é a diferença do ver do verso 3, do ver pro verso 17? É que no verso 3 Asaf estava olhando com o olho humano. No verso 17 ele olhou com os olhos da fé.
No verso 17 ele olhou com os olhos de Cristo. No verso 17 ele olhou com os olhos espirituais. E aqui eu abro um parênteses para te dizer uma coisa: pare de analisar a situação com um ângulo terreno. Abra os seus olhos e começa a imaginar, ou começa a olhar com algo espiritual. Porque enquanto Samuel olhava os irmãos de Davi, o exterior de cada um deles, ele dizia no seu coração: certamente esse é o rei de Israel. Mas quando Deus disse para ele: Samuel, pare de olhar para o exterior e começa a olhar com o espiritual, porque o rei que eu tenho chamado está no meio das ovelhas. Enquanto você olhar a sua situação com os olhos da terra, você nunca vai ver uma solução para o seu problema. Mas quando você entrar no santuário, santuário reclama intimidade. O que o Salmo está dizendo é que Asaf parou de olhar para o exterior e entrou na intimidade com Deus. Na intimidade Deus revelou a ele. E aí eu me perguntei: Deus, o que é que Asaf viu no santuário? Por que aquilo mudou a vida dele? E Deus me revelou algumas coisas. Primeira delas, a Bíblia não diz, tá? Isso é meu, eu estou dizendo. Asaf, quando entrou no santuário, na intimidade do santuário, a primeira coisa que ele viu foi o pastor do Salmo 23. E o pastor do Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Não, Ricardo, o Salmo diz: e nada me faltará. Mas no original hebraico a tradução é um pouco diferente. A nossa tradução para o português aperfeiçoou ou não, porque o original hebraico vai dizer assim: o meu pastor é o Senhor, o meu pastor é Deus, e de nada eu terei falta. O que Davi está dizendo é isso: eu posso não ter nada, tudo pode me faltar, mas quando Deus é o meu Senhor, de nada disso eu sentirei falta. Então o que Deus está mostrando para Asaf era: Asaf, você pode não ter saúde perfeita, você pode não ter dinheiro de sobra, você pode não ter uma casa confortável, você pode não ter um sono perfeito na madrugada, mas eu sou o teu pastor e vou suprir todas as suas carências. Ei, para você que essa semana pensou em se suicidar, deixa eu te dizer uma coisa: olha para o céu, olha para o trono. Tem um Deus lá que pode suprir as suas carências. Tem um Deus lá que pode suprir a sua necessidade. Olha, entra no santuário, entra na intimidade com Deus. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar os seus sonhos, os seus planos. Deus vai fazer a sua vida. Tenha calma. Segunda coisa que ele descobre no santuário: a primeira foi que ele tinha um pastor, e que não era terreno, era celestial. Segunda coisa, ele descobre que no santuário existe uma graça e um poder que aperfeiçoa ele nas fraquezas dele. Como isso? 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Paulo vai dizer assim: olha, Deus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ali, quando Asaf entra desprotegido, despreparado, desamparado, fraco, Deus fala: Asaf, eu sou o teu pastor, e eu te dou força para caminhar. Eu sou a tua fortaleza, Asaf. Levanta a cabeça. Terceira coisa que ele viu no santuário: quando Asaf entra no santuário, que ele enxerga que Deus é o pastor dele, que Deus é a fortaleza dele. Deus pega o fardo de Asaf e tira das costas dele, e alivia o peso que está sobre ele.
Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por que o fardo está pesado? Porque você não veio até Jesus. Você não veio para a intimidade do santuário. Você está longe da presença, está longe do seu pastor, está longe da comunhão. Por isso que o fardo está pesado. Por isso que a situação está difícil. Por isso que a vida está difícil. Vem, 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 vem pro Pai, vem. Arabarabaxaracanarabagai. Quarta coisa, e na quinta eu encerro. Quando Asaf entra no santuário, ele vê a condenação dos ímpios. Salmos de números 9, verso 17, vai dizer assim: e Deus jogará todos os ímpios no Sheol, ou no inferno. Então de tudo aquilo que ele reclamava, de tudo aquilo que o assolava, que o afligia, a riqueza dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, Deus abençoe. Tudo isso, ele viu cada um deles sendo jogado na condenação eterna. E ali ele se assusta, porque ele viu pessoas da convivência dele sendo jogado no inferno. E ele pensa: Deus, e eu? Qual vai ser o meu fim? E aí vem o quinto ponto que Deus mostra para Asaf dentro do santuário. E o quinto ponto, eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 8. Capítulo 8 e verso 29 e 30. Olha isso. Arabaxer que arabagaia. Verso 29. Porque os que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Asaf se assusta de ver os ímpios sendo jogados no inferno, Deus fala: mas para você, Asaf, eu te predestinei, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te justifiquei, eu te separei e te trouxe para mim. Arabachor que reberte que aramandure caramandaramandarabagaia. E eu encerro aqui a mensagem de hoje. Arabrachor que reperte que aramandore que aramandarabagai. Shorte que rebere que aramandoro coromonde remandarabagai. Feche teus olhos na sua casa agora. Você que tem uma enfermidade, me escuta agora. Feche os teus olhos. Se você crê que Deus, não em mim, porque eu sou humano, mas se você crê que o Deus que falou ao teu coração nessa noite por essa mensagem pode te curar, coloque a sua mão agora no lugar da sua enfermidade, com os olhos fechados, repita comigo assim: Deus, se o Senhor está nessa palavra que foi pregada nessa noite, se o Senhor está na vida desse homem que prega através dessa televisão, em nome de Jesus, meu Pai, me cura agora para honra e glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, comece a curar agora, na onde essa pessoa estiver agora. Arabachor coroproconde que ramantoro coromonde recanaramandarabagaia. Eu sinto um agir de cura de Deus. Rabacher que aramantoro coromonda ramandarabagai. Aramanto, não tira a mão do lugar, não tira a mão do lugar. Ramandagarabachuro coromonda racandaramandarabagai.
Você vai começar a sentir o lugar esquentar e a formigar. Isso é um sinal de que Deus está te curando agora. Eu creio num Deus de cura, eu creio num Deus de cura, eu creio num Deus de cura. Deus está me revelando aqui agora. Tem uma mulher que está nos assistindo. Ela tem um cabelo, ela é loira. Ela tem um filho de 3 anos, um menino. Ela mora na região da Sancler. O seu esposo não é crente, ele tem o vício da bebida. Nesse mês, você procurou passagem para ir embora, pegar o seu filho, largar a sua casa e abandonar o seu lar. Você não conseguiu. Essa semana o diabo soprou no teu ouvido: toma, abre a caixa de remédio, toma todos esses remédios. A sua vida não tem jeito. O seu marido já te bateu 2 vezes. Você pensou em entregar ele para a polícia, mas o amor ao teu filho te impediu. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te visitando agora. Deixa Deus transformar a tua vida. Entre em contato conosco, nós vamos te fazer uma visita. Manda uma mensagem no nosso Instagram, o Instagram da igreja CFF Toronto. Deus vai mudar a história dessa cidade. Deus vai mudar a história desse país. Entre em contato conosco, nós vamos fazer parte da tua casa. Nós vamos orar com você, nós vamos te ajudar. Meus irmãos, eu vou encerrar. De segunda, quarta e sexta, essa igreja está subindo um monte para orar. Deixa o seu pedido de oração. Manda uma mensagem para nós, ou no Face, ou no Instagram. Não importa, entre em contato conosco. Nos diga o que você precisa e nós vamos te apresentar no monte. De segunda, quarta e sexta, às 7:30 da noite, nós estaremos lá orando pela sua casa, pela sua vida. Essa igreja não chama Família da Fé à toa. Essa igreja foi pensada na sua casa, foi pensada na sua família. Aqui tem homens que dedicam a vida em oração pela sua casa. Deixe Deus trabalhar no seu lar, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos e nós vamos orar. No próximo sábado, mesmo horário, às 7:30, às 7 horas da noite, estaremos aqui orando pela sua vida, profetizando na sua casa, e Deus terá uma palavra para a sua vida. Então nos assiste, nos acompanha, nos siga no Instagram, nos siga no Face. Nós vamos estar orando pela tua casa, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Não entendi. Vamos orar. Deus, graças te damos por esse culto, graças te damos por essa reunião. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento de presença. Deus, eu sinto a tua glória nesse lugar. Eu sinto a tua glória na casa dos seus filhos que nos assistiram. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos mantenha na tua presença. Deus, que essa casa possa ser abrigo para pessoas desamparadas, que essa casa possa ser vida para pessoas que estão passando por dificuldades. Deus, nos ajude a alcançá-las, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre na sua casa, na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. A família da fé agradece esse momento de estar na sua casa. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Faça como fez em Isaías 6 e toca-me, Senhor, com brasas no altar. Eu irei por ti, envia-me a mim, mas toca-me, Senhor, com brasas no altar.
junto com eles clamarei que tu és santo, que tu és santo, e toda a terra está cheia